Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro Manel, muito obrigado por ter aceito este meu convite. Prazer. Como julgo que sabe, esta série de podcasts chama-se Deixar o Mundo Melhor. Este, digamos que é o leitmotiv, mas é evidente que eu vou fazer-lhe perguntas e querer saber, em nome dos seus muitos admiradores e admiradoras, espero, várias outras coisas sobre a sua vida, a sua maneira de ser, a sua capacidade profissional, criativa, etc. E a primeira coisa que eu gostava de lhe dizer, você cumpriu muito recentemente 59 anos. Não, vou cumprir 59 anos. Fiz 58. Cumpriu 58. Sim, então isso é um lapso da ficha bibliográfica que eu consultei. Então parabéns, já ganhou um ano. Mas pronto, exato. Está a ver, já fez qualquer coisa aqui de útil. Já não faço motivo, eu já fiz qualquer coisa de útil por si. Já lhe tirei um ano, que bom. Você tem os pais, o seu pai é arquiteto, mas é também lavrador. Sim, é uma questão de família. Normalmente formavam-se todos em direito e acabavam lavradores. O meu pai é o primeiro que faz o salto e é arquiteto e torna-se lavrador. E a arquitetura do seu pai era boa? Marcou, impressionou, empurrou para a arquitetura? De certa maneira, sim. O meu pai tem aquela coisa de coragem. Não é? Uma família que, se toda a gente se forma em direito, tende a manter a família toda em direito. O meu pai dá esse salto, forma-se em arquitetura, um pouco fora do contexto da família, não é? Continuavam todos a formar-se até uma certa intensidade, uma coisa que eu gosto. Sim. Faz com uma certa intensidade e novamente larga. E o seu pai como arquiteto tem obra feita? O meu pai como arquiteto, sim, não muita obra, porque se forma tarde. O meu pai forma-se tarde, porque faz primeiro engenharia e depois é que faz arquitetura. Trabalha durante uns anos, mas apanha as crises, não é? Apanha, enfim, nomeadamente o 25 de Abril, o pós-25 de Abril. Trabalhou em bancos, trabalhou a fazer bancos, não é? Sedes de bancos. E depois abandona, penso que sem grande mágoa, não é? Mas eu acho que há uma grande coragem da parte do meu pai em ter-se formado em arquitetura, faz um percurso cultural a partir da arquitetura que é interessante, mas não é um bicho da arquitetura. A arquitetura não é digamos, a condição natural dele. Mas o que também é interessante. O Manel e o seu irmão vão para a arquitetura. Vamos. Influenciados em parte pelo facto do vosso pai. E muito do mundo da nossa mãe. Portanto, eu acho que o mundo para nós era natural. Era um mundo que seria a cultura. O mundo podia ter sido qualquer coisa que andasse à volta da arquitetura, mas seria sempre qualquer coisa ali. Não seria muito diferente. Portanto, podíamos ter seguido profissões muito parecidas, mas seria sempre à volta da arquitetura. No meu caso, seria sempre a arquitetura. Mas... E o seu irmão é mais novo? Sim, mas com menos um ano. Nestas idades já não contam muito. Pois não. Mas é um ano mais novo, faz um percurso muito mais prático. Qual é o seu curso? Onde é que fez o seu curso? A minha biografia é pobre e enfadonha, não é? Nasce em Lisboa, estuda em Lisboa, trabalha em Lisboa e vive em Lisboa. Mas portanto, foi em Belas Artes? Foi em Belas Artes, porque era o curso de Direito e faz arquitetura, mas eu talvez até o contexto do meu pai, obviamente, é esse salto, eu reconheço essa coragem em mudança, portanto a minha passagem é indiferente, não é? Portanto eu segui as pesadas da família, e a minha mãe também, a minha mãe forma-se em pintura, vem do Alentejo e forma-se em pintura, é pintora, e o grupo de amigos era muito ligado. E era boa pintora? Eu acho. Gosta da pintura da sua mãe? Gosto muito. Trabalhou pouco. Minha mãe faz uma coisa na vida. Tem quadros da sua mãe expostos em casa? Tenho vários. Em lugares bons, nas paredes? Sim, gosto muito. Tem muitas. Minha mãe não pinta por fases. Tem uma primeira fase, obviamente, mais jovem. Quando nós nascemos, deixa de trabalhar. Depois só volta a trabalhar quando passa a ser secretário da Brutéria. É que volta a trabalhar. Volta ao ensino da Brutéria? Da Brutéria. Dos jesuítas? Sim, do Padre Manuel Antunes.
e volta a trabalhar, portanto dedica-se há uns anos em que se dedica exclusivamente a nós, enfim, que é uma coisa que lhe terei que agradecer a vida toda. E depois volta a pintar. Já muito mais tarde, muito então. mais tarde. Volta a pintar muito mais tarde. E com o mesmo talento ou já tendo perdido a mão? Não, uma forma diferente. Eu acho que pinta, aliás, porque pinta, escreve, tem assim uma fase de uma enorme pujança criativa e depois novamente, da mesma maneira que recomeçou, da mesma maneira que largou. Mas depois de escrever e de pintar e faz uma exposição grande e depois... Quando, mais ou menos, tem uma ideia? Talvez há 10 anos, 15 anos, talvez, mas pinta algumas coisas para as novas igrejas, coisas religiosas, faz uma exposição e depois novamente deixa a pintura. Faculdade de Arquitetura, aqui em Lisboa. Sim. Na altura havia a grande escola em Portugal, era a Escola do Porto. O meu padrinho, aliás, que era o sagrado colega da minha mãe, era o diretor da escola. Eu ainda pensei, era o grande professor de desenho. Eu ainda pensei para o Porto estudar, gostava muito de ter feito, era onde estavam os grandes arquitetos que eu admirava. Depois não fiz e acabei por ficar em Lisboa e enfim. Normal. E o seu irmão também? E o meu irmão também. Um ano depois, tudo mais ou menos em sequência. E o curso de Belas Artes foi importante para si? Foi... Não, é um mau curso. Não foi muito importante. Não há professores que o tenham marcado? Há alguns. Não há parte da sua aprendizagem, da sua... Há um professor que me marcou muito, que eu gostei muito. Vocação mesmo, que tenha sido alimentada pelo curso? Na verdade, há um professor que é muito importante para mim, que é o Manuel Tainha, que era um grande mestre da vida, era um homem que agora completaria 100 anos agora, um destes, próximo ano talvez. Foi um grande mestre, era um homem que nos falava da vida mais do que outras coisas e ensinou-nos a arquitetura através desta ideia de que a arquitetura é a vida. E ele foi muito, muito importante. Tive dois bons professores de desenho, o Daciano Costa e o Fernando Conduto. Foram dois professores que eu reconheço que de alguma maneira me marcaram e contribuíram na minha formação. De resto, a escola era muito desorganizada, enfim, um tempo muito conturbado na faculdade. Mas você acaba o curso e depois qual é a sua primeira obra? Como é que começa a trabalhar, a ganhar dinheiro? Enfim, Não, já trabalhava. Era normal nessa altura, nós trabalhávamos todos já. E eu trabalhava, para mim a minha transição foi muito... Antes de começar o curso já trabalhava no Gonçalo Birne, com o Gonçalo Birne, continuo a trabalhar com o Gonçalo Birne e portanto... Gonçalo Birne é um dos seus faróis, digamos. É um homem de cultura e ele nisso tinha uma biblioteca maravilhosa, mas eu comecei a trabalhar com ele muito cedo e continuei a trabalhar com ele. Ainda quando estava ainda em Belas Artes? Não, comecei antes de entrar para as Belas Artes. Antes das Sim. E depois continuei até muito tarde. Eu trabalhei até aos meus 30 anos, fazendo já outras coisas, aos meus 30. Já tinha acabado o curso aí, claro. Não, sim. Não, acabei aos 23. Sim, e depois? Não, continuei com o Gonçalo Birne. No ateliê do Gonçalo Birne? Sim, continuei. Depois com o meu irmão começámos a ter trabalhos, até bastante trabalho. Fizemos um ateliê dentro do ateliê do Gonçalo Birne. Independente? Independente dentro do ateliê. Isso foi uma grande generosidade do Gonçalo Birne. Portanto, ele e nós seguimos um pouco essa tradição. Incentivamos muito a que haja, que as pessoas se libertem, mesmo continuando a trabalhar connosco, não é? Mas você hoje em dia faz o mesmo com jovens arquitetos? Faço, eu gosto muito que eles façam concursos. Quantos em regime livre assim? A sua guarda? Nós somos 40 e qualquer. Somos sempre entre 40 e 50. E desses 40 ou 50, quantos é que estão, digamos, em regime livre, como eu dizia há pouco? Os que querem. Não, isso é uma escolha deles. Talvez há sempre uma dúzia deles que estão... Aliás, há mais que isso. Há 20 que nós percebemos que estamos a trabalhar para melhores? Que eles venham. Não necessariamente. São os mais aventureiros, mais arriscados? São escolhas. Há pessoas que querem trabalhar numa grande equipa e, portanto, mantém-se. E o nosso ateliê é um ateliê de fidelidades, não é? Eu tenho colaboradores com 25 anos a trabalhar comigo, que já é muito, não é? Vários com 20, muitos com mais de 16, 17, portanto, é um ateliê de pessoas antigas nessa colaboração. Mas eu gosto desta ideia de que eles possam fazer outras coisas. Há muitos que até que vão experimentar e voltam. Eu acho que é sempre bom as pessoas irem aprender outros mundos, encontrarem outros mundos e voltarem, se quiserem voltar. Mas você e o seu irmão, penso eu, dentro do ateliê de Gonçalo Birne, de certa maneira quiseram
independentizar-se. Sim, nós começámos a ter alguns trabalhos, até começámos a trabalhar, o primeiro projeto que temos é para a Misericórdia de Grândola, muito novos, mas havia aquela ligação familiar com Grândola, então fizemos um projeto para Grândola, e depois fomos tendo sempre trabalho. E isso, de alguma maneira, eu acho que são coisas que nutrem também os ateliês maiores, a ver experiências mais pequenas dentro do ateliê, e acho que o Gonçalo fez isso, ensinou-nos isso, nós fazemos o mesmo, não é? Que é abrimos o ateliê a outras Grândola e o Alentejo marcam-no assim, marcam a sua infância, o seu percurso, sim, as suas opções artísticas até. Sim, não sei se consigo ser tão abrangente, mas é evidente que nós temos uma parte grande da nossa vida é o Alentejo, porque a minha mãe vem deste eixo Lisboa-Madrid, que é de Estremoz, e a família do pai vem de Grândola, e portanto são dois alentejos que se encontram. A nossa relação era com o monte do meu avô, que é aliás a pessoa de referência na minha vida. Foi ocupado durante o prego, não? Que foi ocupado, claro, obviamente, mas era a pessoa de referência da minha vida, não? O meu avô paterno, e o meu avô Alberto, e o monte era um lugar onde nós estávamos muitos meses por ano, e portanto é o mundo onde eu vivi. Portanto, talvez tenho imensas saudades do meu avô principalmente, mas do monte também. Nunca mais lá consegui voltar, porque, digamos, nas divisões de família, o monte do meu pai é um monte ligeiramente mais a sul, a partir daí. Aquele não é o nosso monte, é o monte de uns primos que eu adoro, mas não é o nosso, e eu nunca mais lá consegui voltar. Não? Não. Não quero. Não quero. Voltei lá uma vez, e no Tentadero estavam duas avestruzes em vez de touros, e eu achei que não voltava lá. E vieram as lágrimas aos olhos? Ui. Você chora facilmente? Comove-me. E comove também com coisas com obras muito... Sim, com a beleza eu comovo-me, obras. talvez até me comova mais com coisas felizes do que com coisas infelizes. Sim. Mas comovo-me. Comovo-me, sim. Dê-me um exemplo de uma coisa feliz com que se tenha comovido recentemente ou não, é bem diferente. Marque para si. Há vezes há felicidades. Não sou capaz de precisar propriamente um momento, mas há momentos que são profundamente comoventes. Eu lembro-me, nós marcamos sempre tivemos essa sensação, e curiosamente é uma das sensações que eu mais fortemente partilho com o meu irmão, que foi quando entramos no São Carlino do Borromini em Roma. Ficámos os dois, eu lembro que foi para nós, e voltámos sempre ao São Carlino, ou separados ou juntos, voltamos sempre que vamos a Roma. E lágrimas nos olhos? Sim, lágrimas nos olhos. Sim, é bom. Eu tenho até os meus filhos já brincam comigo cada vez que chegamos a Roma, é uma espécie, não vamos ver o Papa, vamos ver o São Carlino como para nós é assim uma coisa que nos ficou. Obviamente é uma memória cultural muito importante, é uma obra que tem muita importância no nosso percurso, mas é de alguma maneira também uma marca de uma mudança na forma como pensamos a arquitetura, e portanto para nós é uma espécie de lugar de peregrinação. E paisagens também tocam bem fundo, calam bem fundo. Sim, mas é mais banal, não é? As grandes paisagens são determinantes, não é? Uma pessoa sabe sempre isso, não é a primeira vez que vê assim as paisagens que são mais determinantes. Mas eu sou mais tocado pela mão do homem corrigindo a natureza do que pela natureza em bruto. Qual é a primeira obra de que se orgulha e que se lembra, marcante para si? Das suas várias. Por acaso há uma obra para nós que faz a diferença, que é uma pequena casa que fazemos em Alenquer, que tem uma história muito curiosa, porque é uma casa que nós começámos como uma recuperação banal no centro histórico de Alenquer. A obra cai, portanto nós percebemos que a obra não tem capacidade de ser recuperada, e acabámos por recuperar as muralhas e depois de construir uma pequena casa lá dentro. É uma obra que para nós é uma espécie de revolução. Foi uma obra negociada com o Presidente da Câmara da altura, que eu infelizmente não me lembro do nome, que propôs até aprová-la como escultura,
se os arquitetos começassem a arranjar muitos problemas, porque, enfim, tinha ali uma série de pequenas... Os arquitetos da Câmara. Da Câmara. Tinha ali uma série de pequenas infrações ao código banal da arquitetura, e ele foi muito forte e disse que queria aquela obra para Alenquer, e essa obra foi para nós uma obra porque nos deu... Não, porque a obra é uma obra muito pequenina, é uma casa muito pequenina. Qual era a diferença? É que nos permitiu-nos compreender que se podia fazer a arquitetura de uma forma muito mais livre e que nós não tínhamos que estar... Podíamos trabalhar a arquitetura a partir verdadeiramente das pessoas, daquilo que as pessoas sentem, de um lado emocional que queríamos transmitir. E isso para nós foi uma revolução. Nós, aliás, temos a nossa obra é até Alenquer, ali, quando fazemos ali daquelas 2 ou 3 pequenas casas, que é Alenquer, Azeitão e uma casa que fazemos na Costa Alentejana, é até aí, e a partir daí é onde nós mudámos verdadeiramente aquilo que fazíamos. Treinámos-nos tecnicamente antes, mas eu acho que é a partir daí que nós fazemos a Soltam as asas. Sim, aí foi completamente diferente. Soltámos. E voaram até ao estrangeiro também, mas não foi logo. Não. Essa é a fase anterior a isso, é a entrada de Portugal na CE, que nos dá imenso trabalho. Concursos, trabalhos grandes. Mas que pontes, estradas? Não. Reitoria da Universidade Nova, sede da Ordem dos Engenheiros, enfim, que para miúdos são obras gigantescas, não é? Obras em Coimbra, fizemos 3 obras seguidas em Coimbra, grandes. Portanto, tivemos assim grandes obras que a partir daí deixámos de ter. A partir daí passámos a ter pequenas obras que controlávamos muito, muito mais. E depois há uma altura em que obviamente começaram a surgir estes concursos internacionais, ganhámos alguns e começámos aí a ter um trabalho internacional. Mas é muito depois, não é? Nós há uma fase muito grande que estamos a fazer pequenas obras, que é uma coisa que nos interessava muito, porque tínhamos um controle muito diferente. Esta fase vai até quando? Mais ou menos até que anos? Nós começámos a fazer coisas internacionais talvez há 10 anos. Assim como uma obra consistente. 10 anos. 10 anos. Nos últimos 3 ou 4 temos muita obra internacional, porque nós estamos a trabalhar muito internacionalmente. Portanto, houve um boom recente. Houve um pós-crise que foi... A crise obrigou-nos a ir procurar trabalho fora, é evidente, não é? Mas há agora uma procura que nós percebemos mais natural, internacional. É mais natural, não é? O que era para nós um esforço, agora há uma maior naturalidade. Há uma caminhada por etapas vossa. Sim, muito. E destas últimas etapas lá fora, tivesse de escolher, é sempre difícil, com certeza, mas quais é que distinguiria? As coisas mais importantes que nós estamos a fazer, estamos a concluir agora um museu muito grande, aliás são 2 museus, o Museu de Design e o Museu de Fotografia em Lausanne. E assim estamos a acabar, foi uma obra muito difícil de levar até ao fim, que é uma obra gigantesca, estruturalmente muito complexa, feita com o Rui Furtado, que é um grande engenheiro português, e fazendo uma grande demonstração da engenharia portuguesa, isso foi muito simpático. E é um museu de? É um museu de design em cima e de fotografia, o grande arquivo de fotografia de Lausanne também vai para ali. Portanto, é uma obra muito grande, é uma obra caríssima, gigantesca em budget. Pagam bem os suíços? Sim, mas obriga o dinheiro a ficar lá, não é? À boa maneira suíça. E também temos outra obra muito divertida, que é uma casinha na Austrália, que é óbvio que é muito divertido porque nós vivemos a obra, não é? Porque agora com a pandemia não temos conseguido lá ir. Estamos quase a acabar essa casa, vamos começar outra, e é vivida durante a noite, que é muito divertido. Portanto, os vídeos da construção chegam durante a noite. Portanto, é essa uma espécie de... E em que sítio da Austrália? Em Melbourne. São ao sul de Melbourne, estamos a fazer 2 casinhas aí. Estou a perguntar isto, tenho um filho, uma nora e 3 netos a viverem na Austrália, portanto. É um sítio maravilhoso. Mas eles não vivem para esses lados. A Austrália é grande. Agora, no estrangeiro você também tem, além de Lausanne, tem outra obra grande, não tem? Eu estava aqui à procura de nós temos um centro de criação contemporânea em Tours. Sim. Que é uma obra importante porque é do tempo do Beaubourg, não é? Portanto, tem assim e que agora, quando se associou o nome do Olivier de Brech, sendo um grande pintor e também de uma grande família francesa, é que ganhou um grande impulso e eles construíram um grande centro. Em Tours é um centro de arte contemporânea. Aliás, vai ter agora uma grande exposição de artistas mulheres portuguesas. Já está a funcionar esse.
Sim, não tem muitos anos, mas agora vai ter uma exposição de artistas portugueses, penso pela primeira vez, mulheres portuguesas. Não, mas acabámos também uma coisa residencial grande em Paris, uma escola no sul da Bélgica, e temos estado agora assim a espalhar mais por mais sítios, obras, não é? E portanto não faltam clientes, digamos, não faltam encomendas. Felizmente não. Não faltam oportunidades de criação e de, nesse sentido, deixar o mundo melhor. Parecida uma obra sua, na qual acredita, deixa o mundo melhor. Sim, eu acho se calhar para os teus admiradores, como eu também. Não, vamos ver, deixar o mundo melhor é uma frase que nos leva para níveis mais altos. Leva-nos para níveis mais altos. Eu tenho a ideia que deixar o mundo melhor obriga a mais esforços do que o nosso esforço profissional. Mas profissionalmente sim, hoje temos muitas hipóteses. Embora, obviamente, a condição de ser português é uma condição que exige batalhas mais difíceis do que ser de países mais centrais, ou maiores, ou mais ricos, não é? Mas Portugal também está a crescer e nesse sentido também nos tem ajudado muito, não é? Este crescimento, este reconhecimento do valor de Portugal no mundo tem ajudado muito a possibilitar coisas para os arquitetos portugueses. Ao longo do seu percurso, Cisa Vieira teve influência? Cisa Vieira é o homem central da arquitetura portuguesa contemporânea. Mas isto pode ser central e não ter tido influência. Não, é completamente central. Não. Eu digo isto, ele é central para todos os arquitetos portugueses. Pelo menos todos aqueles. Pode explicar melhor porquê? Não, o trabalho do Cisa faz, no fundo, ele reescreve a história da nossa arquitetura tradicional, e a nossa arquitetura é uma arquitetura importante, no sentido em que é uma arquitetura chã, é uma arquitetura que se consegue fazer a partir de um pequeno país, uma arquitetura que é levada a muitas partes do mundo, não é? No grande império português, e isso a arquitetura faz, e o Cisa acaba por conseguir transformar essa capacidade da arquitetura chã portuguesa, envolvendo a arquitetura erudita, popular, numa arquitetura profundamente erudita. E, portanto, reescreve, digamos, o nosso legado e transforma-o numa arquitetura que eu acho verdadeiramente erudita. E com isso escreve os seus antecedentes e, no fundo, deixa-nos um testemunho para passarmos. Ajuda-nos muito. Você é discípulo do Cisa? Eu acho que sim. Eu, pelo menos, gostaria de pensar que sim. Admiro muito e obviamente, a obra dele é uma obra que eu tenho como muito perto. E o Eduardo Souto Moura? Da mesma maneira, de uma forma completamente diferente. O Eduardo eu direi que o Eduardo é uma pessoa que eu admiro profundamente, adoro como pessoa, que é uma pessoa extraordinária. Bom amigo. Mas é mais um companheiro, direi. Sim. Isso é bom, não? Ou não? Não, um companheiro com as devidas distâncias, mas é um companheiro. Agora, você hoje em dia, a seguir, em inglês diz-se what's next, o que vem a seguir. Qual é o meu grande sonho? Que quer? Há um sonho que eu tenho. Eu adorava fazer uma igreja. Uma igreja? Sim. Aonde? Onde fosse. Onde me pedissem. Não tem local? Não, onde me pedissem. Eu adorava fazer uma igreja. Eu estou a fazer uma mesquita, que é um projeto que estou a trabalhar há muitos anos. Aonde? Em Bordeus, que é um concurso que ganhámos 5 ou 6 anos. Mesquita grande? Muito grande. A grande mesquita de Bordeus, que é uma mesquita, na verdade, para 10 mil fiéis ao mesmo tempo. Quando é que está pronta? Não está. É um projeto que dura há anos e mudamos de sítio. É um projeto muito político, muito complexo, sim, não é? Em todos os sentidos. Não começou ainda a ser... ainda não começou a ser construída, mas estamos sempre a recomeçar o projeto. E trabalhar em temas destes porque o programa é já muito elevado, não é? O programa é já extraordinário, não é? Trabalhar para a religião é extraordinário. E nas conversas com o Imam, que é um homem fabuloso, tenho aprendido muito. E eu gostava muito, enfim, de fazer uma igreja. Portanto, se fosse assim, next seria mesmo uma igreja, um aeroporto, que também é uma coisa que eu uso muito e, portanto, adorava fazer também um aeroporto. Mas gostava de fazer uma igreja católica? Católica, claro, católica, e apostólica, romana. Onde fosse, onde me pedissem.
Quer dizer, se pudesse escolher Roma, mas... Roma, a oferta é enorme, não é? Agora, você gosta de também, e faz, com certeza, casas. E há casas para pobres e há casas para ricos, não é? Não, casas é a coisa que nós mais gostamos de fazer. Gostamos de fazer porque a condição mais interessante de um projeto é a relação estreita que nós podemos ter com alguém, não é? Com alguém, e não há nada mais rico que as pessoas, e portanto a relação que a pessoa tem de fazer uma casa é muito íntima com uma família, é muito íntima com outras pessoas. E isso é o que torna as casas a coisa mais interessante. Depois nós fazemos casas, na verdade, de todos os tipos. Fazemos casas de primeira habitação, segunda habitação, casas mais, obviamente, maiores, mais pequenas, mais caras, mais baratas. E prédios de andares com... Sim, e obviamente prédios. Mas o prédio é sempre uma coisa mais genérica. Porque quando nós estamos a fazer um prédio, estamos a fazer uma coisa para uma condição mais ou menos comum da vida das pessoas. Quando nós estamos a fazer estamos a fazer a casa completamente adaptada para uma pessoa. Completamente, e, portanto, a pessoa tem de gostar da casa. Não, as casas são construídas com as pessoas que fazem a casa que lhes apetece. Não, as casas são construídas com as pessoas. Ou que não aceita, não é? Não. As casas são construídas com as pessoas. É uma das coisas que nós dizemos, quando as pessoas perguntam como é que são as nossas casas, eu disse, isso é uma pergunta impossível de responder, porque cada casa é uma aventura que só se partilha com uma pessoa, uma vez. Portanto, a casa é o que nós fizemos dela, não é? O que fizemos conjuntamente dela. E essa é a parte bonita de fazer uma casa. São programas que estão muito perto das pessoas, as pessoas estão muito interessadas neles. E isso é muito forte. Agora, com esta história do teletrabalho, a arquitetura está condicionada também, são precisos espaços diferentes, as próprias casas têm de pensar, casas de habitação, as pessoas têm de pensar que possivelmente terão de também teletrabalhar. Sim. Isso muda as ideias do arquiteto? A pandemia mudou algumas coisas. A pandemia fez infletiu aqui uma tendência que o mundo ocidental tinha, que era diminuir o espaço privado e pôr o grande foco no espaço público, que é uma coisa positiva e de alguma maneira todos nós considerávamos natural. Portanto, por uma razão, nós temos cada vez menos objetos, cada vez os objetos são mais imateriais, portanto diminuímos o tamanho, mas por outro lado temos esta condição de que tínhamos o espaço público. Quando veio a pandemia, ficámos sem espaço público, portanto, na verdade, ficámos só com espaço privado, não é? E isso criou uma condição muito forte nas pessoas. A pandemia, eu acho que teve um impacto grande na arquitetura, porque nós, pela primeira vez, percebemos, não é, na nossa vida, podíamos ficar reféns do espaço privado. E, portanto, começámos novamente a olhar para o espaço privado. Aliás, é curioso, porque foram anos em que empresas ligadas à construção civil da pequena escala, de objetos, de venda de objetos, de manutenção das casas, tiveram anos recordes, estes anos da pandemia, porque as pessoas pela primeira vez ficaram de facto sancionadas para as medidas das casas. Mas também tem lados muito positivos, não é? Que a pessoa de facto voltou a olhar para a casa, voltou a perceber o que é o valor da casa. Esperemos que passe, mas há um lado em que a casa fica. O teletrabalho em arquitetura é difícil, porque nós, durante um tempo, é muito agradável, porque reorganizamos tudo, mas depois o nosso trabalho é muito físico, portanto nós não podemos estar em teletrabalho, nós temos que estar nas obras, não é? Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Já lhe aconteceu ver uma casa sua que concebeu, que desenhou, que projetou com todo o carinho, ser destruída pelo dono? Ainda não, mas estou à espera que aconteça a qualquer momento. E será uma dor terrível ou será... eu acho que é uma dor, porque nós com a idade aprendemos uma coisa, não é? Quando nós miúdos, não é? Nós trabalhávamos, o miúdo trabalha para ver uma obra fazer-se e acha que aquilo é o fim do seu trabalho, não é? Quando a obra acaba é o seu trabalho. Nós percebemos depois que o acabar uma obra é o princípio do nosso trabalho.
Depois a duração da obra, a maneira como ela evolui, a maneira como é vivida, que esse sim é que é verdadeiramente o nosso trabalho. É muito divertido ver as casas evoluírem. Não tivemos ainda assim uma destruição. Quer dizer, tivemos daquelas coisas de uma loja que é substituída por outra loja e portanto nunca tivemos a sensação, essa sensação da demolição. Mas vai-nos acontecer em breve, porque as casas duram o que duram, não é? Tem algum filho que esteja a seguir arquitetura? Não, os meus filhos, que são ótimos, seguem coisas completamente diferentes. Portanto, a minha mulher, Sofia, muito mais bem preparada que eu, estudou arquitetura e filosofia. E então o nosso filho mais velho seguiu filosofia. Aliás, fez uma coisa divertida, que vem dos Estados Unidos. Fez um ano off, em que foi escolher uma série de professores que queria. O Feijão em literatura, o Nuno Ferro em filosofia, já não sei mais que professores. Escolheu pessoas que lhe interessavam no panorama cultural português. Teve um ano a fazer cadeiras e optou por filosofia, que eu acho que é, para mim, o curso dos cursos. Era um curso que eu adorava fazer. Não sei se teria capacidade, mas adoraria fazer. E o mais novo faz um percurso completamente ao contrário e vai para física. Está a começar agora, entrou agora na faculdade, é em física teórica. Mas não é sequer a ideia da engenharia, a ideia da investigação. Tem pena? Nenhum deles vai para a arquitetura? Não, ou seja, não sei se tenho pena. Gostava que eles fizessem arquitetura. Eu estou sempre a dizer que de alguma maneira terão que fazer qualquer coisa em arquitetura. Mas na verdade reconheço que esta ideia que eles têm, que é trabalhar em investigação, reconheço nisso uma grande qualidade. E eu acho que não, ou seja, não sei se eles seriam felizes a fazer arquitetura. Não sei. E portanto teria medo. Era um curso que eu teria medo. E a vida é deles, não é? Não, e a vida é deles. E portanto eles conhecem as opções deles. Como são umas opções muito claras, eu achei que está muito bem. Ótimo. Vamos esperar que sejam bem sucedidos e que também eles contribuam para deixar o mundo um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor. Muito obrigado, que mais do que eu. Muito obrigado. Obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.